E a nossa última if clause é a third conditional, que ela é utilizada para quê? Ela também fala sobre fatos reais, mas ela fala sobre arrependimentos. Coisas que você gostaria de ter feito, mas você não fez, você tem aquele arrependimento. Pronto. A third conditional ela é utilizada para isso, certo? Então, qual é a estrutura? If mais o past perfect. Por isso que tem esses brilhos aqui, porque ele é perfeito. Past perfect. Depois, a vírgula, certo? Depois, would have mais o nosso past participle. Então, da vírgula para trás é a nossa if clause. Vírgula para frente, would have mais o past participle é a nossa main clause. Então, vamos lembrar quais são os verbos auxiliares. Aqui, no past perfect, qual é a estrutura do past perfect? É só acrescentar o had. É, certo? É o nosso verbo auxiliar. É o had. Would have past participle. E também, no caso dos verbos, nós acrescentamos só o ed, ou no caso de verbos irregulares, são, no caso, a parte, tipo, know, to know, verbo to know, que é saber. Como ficaria o past participle de know? Known, certo? E por aí vai. Então, vamos fazer aqui um exemplo, utilizando a forma afirmativa. Indicando o quê? Indicando arrependimento. If I the dinner, vírgula, I have past participle. Se eu tivesse cozinhado o jantar, eu teria se eu quero dizer, eu teria me alimentado de forma saudável. Eu teria eaten, certo? Nosso verbo eat, to eat. Como é o verbo do past participle? Eaten. Have eaten. Health. Last night. Vamos tirar esse last night aqui. If I had cooked the dinner, I would have eaten health. Se eu tivesse cozinhado o jantar, certo? Vírgula. I would have eaten health. Teria me alimentado de forma saudável. Mas, será que sempre existe essa estrutura? Não. Nós podemos eliminar, omitir a vírgula. Basta alternar as ordens, certo? A ordem. Então, ficaria como? I would have eaten if I had the dinner.
I would have eaten health. Coloquei primeiro a main clause. Não utilizei a vírgula. If I had cooked the dinner, certo? Depois utilizei a main clause, inverti. É o que eu faço. Em todas as condicionais, em todas as hipóteses, se eu não quiser utilizar a vírgula, eu mudo de lugar. Primeiro faço a main clause, depois a if clause, certo? Primeiro o resultado, depois a condição. Então, essas são algumas formas, certo, de se expressar uma forma afirmativa. São as nossas affirmative tenses. Mas, e se eu quisesse me expressar na forma negativa? Eu iria utilizar o not e prestar atenção também nos verbos auxiliares, certo? Ficaria assim. If I had, vou colocar o not entre o had e o could. Had. Se eu quisesse escrever de forma informal, ficaria assim. If I hadn't, mas vou colocar de forma formal. If I had not cooked the dinner. Lembrando que quem vai vir acompanhado do not, no caso da main clause, é o would, certo? Não é o have, não é o verbo no past participle, é o would. If I would not have eaten então, if I had not cooked the dinner, I would not have eaten healthy. Se eu não tivesse cozinhado o jantar, eu não teria me alimentado de forma saudável, certo? Mas, se eu quisesse fazer essa mesma frase sem utilizar a vírgula, era só inverter. Então, como ficaria? Ficaria I would not have eaten if I had not cooked ficaria assim. If I would not have eaten health, se eu não tivesse me alimentado direito, eu não teria me alimentado de forma saudável, então essa é a nossa main clause. If I had not cooked the dinner, se eu não tivesse cozinhado o jantar, certo? Apenas invertir. Nessa forma aqui, eu não preciso utilizar a vírgula, só na forma direta, quando eu começo pela if clause, certo? Então, esses são os nossos exemplos, forma negativa, as nossas negative tenses. E se eu quisesse fazer uma pergunta utilizando a third conditional, como eu faria? Eu começaria pela main clause, certo? Então, qual é o verbo auxiliar que aparece na main clause? Would, certo? Would. Quem é o sujeito na nossa main clause? I, eu. Would
I have eaten health. If I took the dinner, eu teria me alimentado de forma saudável se eu tivesse cozinhado o jantar? Would, começa com would, tá bom? Verbo auxiliar. Depois sujeito. I have eaten, verbo no past participle. Preste atenção para isso. Past participle. Não muda a conjugação do verbo, tá bom? Have, nosso complemento. Ok. Depois vou para a minha if clause. If I had cooked dinner, ponto de interrogação. Essa é a nossa estrutura para fazer perguntas. As nossas interrogative tenses. Então, hoje nós vimos sobre as if clauses. Nós temos 4 if clauses, certo? A zero conditional, a first conditional, a second conditional e a third conditional. A zero conditional e a first conditional são utilizadas para falar de fatos reais. A nossa zero conditional ela é utilizada para falar de fatos que vão acontecer. Elas são dependentes de situações que acontecem no presente e que têm consequências que vão acontecer no presente. Então, sempre simple present. A first conditional, ela também fala de fatos reais, mas ela fala de fatos reais relacionados com o futuro. São decisões, planejamentos para o futuro, certo? A second conditional e a third conditional, elas falam de fatos irreais. A second conditional, ela é utilizada para falar de hipóteses. Se isso tivesse acontecido, teria feito tal coisa. E a third conditional, ela é utilizada para falar de arrependimentos. Então, essas 4 são as nossas if clauses.